Ok, nossa aula agora já sendo gravada. Vamos. Vou só confirmar uma frequência aqui de vocês, tá? Hoje, dia 7/7/2020, aniversário do meu filho, do Lourenço, que não acordou ainda. Daqui a pouco ele aparece aí querendo aparecer na tela. Que ele é saliente, toda vez ele quer aparecer. E aí eu tenho a presença da Emily, também do Gustavo, da Luísa, da Maria Luísa. Também tenho a Clarinha, a Luísa Valéria, a Nalanda, o Vitor, a Vitória e o Anderson Wesley. Por enquanto é só, mas a gente vai iniciar já a nossa aula. Página 18, todo mundo já preparado com seu livrinho aí. A gente vai continuar falando, 18 não, a 19, a gente vai continuar falando da divisão da cristandade, né, que é um assunto também chamado de reforma protestante, mas podemos até dizer que o termo correto que a gente deve usar para esse conjunto de reformas, porque não foi apenas uma reforma, por isso que não é muito bom a gente usar esse termo no singular, reforma, e sim reformas, porque foram várias. Cada reformador, ele tinha o seu objetivo. Cada reformador, ele tinha o seu intuito em transformar aquela realidade que ele vivia, em modificar a igreja, ou no caso, acabar criando outras igrejas. Também falamos reformas porque a Igreja Católica vai fazer a sua reforma também. A gente vai falar na página 20 sobre isso, que a igreja também faz a sua reforma. Então, o termo reforma protestante não é o melhor. E a gente costuma usar reformas religiosas. É o termo mais indicado. Vamos falar agora do primeiro reformador, o primeiro cara que vai realmente trazer grandes mudanças para a doutrina católica e acabar criando uma outra, não uma outra religião, mas uma outra igreja. Lembrando que a religião ela é a mesma, é a religião cristã, é o cristianismo. Porém, a forma de se abordar o cristianismo ele muda. E por isso nós temos igrejas diferentes. Os dois primeiros precursores, eles não são chamados de reformadores, que é o John Wycliffe e o John Hus. Eles são os precursores, eles vieram antes dos reformadores. Mas o primeiro reformador, de fato, vai ser o monge Martinho Lutero, que a gente vai ler agora aqui na página 19. Todo mundo aí está acompanhando? Alguém tem alguma dúvida até agora? Tá tudo ok? Vocês estão calados? Não sei se vocês estão Não, tá acordados. tudo bem. Eu tô comendo. É? Vitória, tá tudo bem? Ana Landa Tudo chegou. bem. Ana Landa chegou agora. Gustavo, tudo certo? Tudo de... Beleza, então. Bom, ontem a gente já falou, né, sobre
falou sobre como era a situação antes das reformas começarem a ocorrer, né? Já falamos bastante desse ponto. Então hoje a gente vai falar das reformas de fato, começando pelo luteranismo, pelo surgimento da Igreja Luterana, lá na página 19. A Alemanha de Martinho Lutero era constituída por principados independentes do Sacro Império Romano Germânico. Havia na região diversos grupos sociais com interesses distintos, tais como príncipes. Carlinhos chegou aí. Bom dia, Carlinhos. Cavaleiros, burgueses, artesãos e camponeses. Bom, apesar da gente usar esse termo Alemanha, a Alemanha não existia como país unificado ainda. A Alemanha ela era, na verdade, um conjunto de principados independentes, onde não havia unidade política, não havia unidade social, não havia nada disso. Era realmente uma área muito dispersa, onde a única coisa que se tinha em comum era a língua alemã, que era falada praticamente em todo o território. Mas ainda não era uma Alemanha como um país, podemos dizer assim, como era o caso da Inglaterra. Bom dia, Karine. Como era o caso da Inglaterra, que já era uma nação, a França também, a Alemanha não era. Então, mas a gente usa o termo Alemanha, mas não era ainda um país. Esse assunto a gente vai estudar bem mais adiante. O que unia esses setores era a insatisfação quanto às ações da Igreja Católica. Os príncipes temiam o aumento do poder do Estado, já que a Igreja era parceira importante dos soberanos. Os cavaleiros, que haviam empobrecido ao longo dos séculos, pretendiam dividir entre si as terras da Igreja. Os burgueses incomodavam-se com a pregação católica, que condenava o lucro e a usura. Finalmente, os trabalhadores mais pobres sentiam-se espoliados pela cobrança dos dízimos. Então, praticamente todos os segmentos sociais, eles tinham um elemento em comum, que era a insatisfação com o poder da Igreja Católica. Todos estavam insatisfeitos. A nobreza queria mais terra e a Igreja ela detinha boa parte das terras da região da Alemanha. A burguesia se sentia muito incomodada porque a Igreja ela condenava o lucro. Ela condenava o lucro e ela condenava a usura. Alguém pode me dizer o que é a usura? Nalanda já pode ter dado uma lida aí no assunto. Fala aí pra gente, Nalanda. Usura. Clarinha. Nalanda está sem microfone. Mas no celular não pega o microfone do celular? Normal, o notebook também, não precisa ter fone não. Mas eu vou explicar para vocês. Tá, tudo bem. A usura, pessoal, ela é, vamos dizer assim, o equivalente aos juros, à cobrança de juros. E eu acho que todo mundo sabe o que é juros, né, Carlinhos? Carlinhos trabalha no comércio, né? Explica pra gente como é que funciona os juros aí. Pessoal, desculpa aí, é que a minha mãe tá me ligando, tá? Desculpa para vocês aqui, é porque é aniversário do meu filho e aí ela quer falar com ele. Então eu vou só responder ela aqui rapidinho, tá? Licença.
Ok, pessoal? Vamos lá. Como é que funciona o sistema de juros, pessoal? É aquele sistema em que o empréstimo ele é feito, né? Mas se a pessoa demorar para devolver o dinheiro, ela vai pagar juros cada vez mais altos. Vamos dizer, é uma espécie de vantagem que a pessoa que empresta dinheiro ela obtém. Ou então a pessoa que vende um produto a prazo, né? A pessoa, o comprador ele vai demorar mais para pagar, mas ele vai pagar com juros. Então é um acréscimo que existe sobre um produto, sobre um pagamento. E a igreja condenava. E para a burguesia, uma classe comercial, era muito importante você ter acesso aos juros. Então, esse era o motivo que deixava a burguesia insatisfeita com a igreja católica e os camponeses se sentiam explorados, porque já não tinham uma vida muito boa e ainda pagavam o dízimo. Então tudo isso ia gerando uma insatisfação. Vamos continuar lá na página 19. No entanto, diante da necessidade de arrecadar dinheiro, para a conclusão da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X estimulou a venda de indulgências em diferentes regiões da Europa, inclusive na Alemanha. Nesse momento, ganha notoriedade o monge agostiniano Martinho Lutero, que considerava a venda de indulgências um abuso inaceitável. Depois, a indulgência eu expliquei para vocês ontem, né? Que era a venda, entre aspas, do perdão dos pecados. Depois de elaborar uma lista com 95 teses pelas quais explicava por que era contrário à venda de indulgências, pregou-as na porta da igreja da Catedral de Wittenberg em 1517. Esse trecho aqui, ele é discutido pelos historiadores e a gente não tem uma grande certeza se isso ocorreu ou se foi só um mito que surgiu em torno do Lutério, dele ter pregado lá o papel na catedral para as pessoas lerem. Isso a gente ainda não tem uma certeza. Tá, só adiantando aqui, porque eu gostaria muito de terminar, pelo menos as 3 maiores reformas, luterana, calvinista e anglicana, eu vou antecipar aqui para vocês que o Lutero ele vai discordar em vários pontos da Igreja Católica, e na próxima aula eu vou até trazer uma videoaula falando só sobre esses pontos para vocês. Ele acreditava que a salvação ocorria apenas pela fé, ele não acreditava em doações, ele não acreditava que ofertas iriam trazer a salvação da alma do cristão, né? Oferecendo terras e riquezas para a Igreja Católica. Somente a fé do indivíduo poderia salvá-lo. Esse era o pensamento de Lutero. Ele também vai abolir os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica, mantendo apenas 2, o batismo e a comunhão. Ele também acaba com a veneração aos santos, né, que é um elemento importantíssimo da Igreja Católica, que se mantém até hoje, né, a veneração dos santos, das imagens de São Benedito, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no Círio de Nazaré, as imagens presentes nos templos, nas igrejas. Toda a Igreja Católica tem quadros, tem esculturas, tem, né, crucifixos. Então ele vai se mostrar contra a veneração de santos e de imagens, e também ele vai acabar com o celibato clerical, que eu comentei ontem para vocês, que era a proibição do padre, do sacerdote, de casar, de ter filho, de ter relação sexual. O Lutero ele vai abolir isso e vai permitir que o sacerdote ele tenha a relação, é claro, dentro do casamento. Ele pode se casar, ele pode ter filhos, que é também uma característica que se mantém ainda hoje nas igrejas evangélicas, aonde é comum os pastores serem casados, os pastores terem filhos e tudo mais. Os cultos passaram a ser realizados na língua nacional, então o latim não vai ser mais a língua oficial da igreja dele,
e as missas, os cultos serão realizados de acordo com a região. Na Espanha, em espanhol, na Inglaterra, em inglês e na Alemanha, em alemão. Justamente para gerar uma proximidade com o fiel, para gerar uma familiaridade para que o frequentador do culto ele possa se sentir bem, sabendo o que está sendo falado, o que está sendo dito lá durante a celebração. Tá. O pensamento de Lutero ele serviu como elemento impulsionador de revoltas. Muitos camponeses, empolgados com aquela rebelião, entre aspas, que Lutero estava promovendo no campo religioso, né, porque ele vai romper com a Igreja Católica,